Estava aqui conversando com a turma que está com a gente, né? Você que está aí na net nos acompanhando, Brasil afora, né? Nós já estávamos aqui conversando sobre, claro, educação, sobre Geek One, sobre Colégio Bias de Priene. E hoje é o foco aqui do programa, viu? Até já dizia, se você tem um sonho do seu filho, da sua filha, se tornar um aluno Colégio Bias de Priene, tem um concurso de bolsas, viu? Daqui a pouquinho eles vão contar pra gente aqui no programa. Hoje, ao vivo conosco, para esse bate-papo nessa tarde de quinta-feira, recebo com muita alegria o José Antônio Aparecido Ferreira e a Virgínia Cândida Gomes Ferreira. São diretores do Colégio Bias de Priene. Tá com a gente também a Samantha Kelly Rodrigues da Silva. Ela é consultora pedagógica da Geek One e escritora. E é também especialista em educação. Eles estão conosco para falar sobre esse sistema de ensino Geek One e, como disse, sobre essa oportunidade desse concurso de bolsas. Deixa eu já começar aqui com o José Antônio. José Antônio, alegria revê-lo, recebê-lo para falar de coisa boa, de educação. Boa tarde. Boa tarde, José Antônio. A alegria é sempre nossa. Quero cumprimentar você, aos ouvintes da Rádio Difusora. É sempre um prazer, né? Uma alegria a gente poder vir aqui e principalmente vindo trazendo notícias boas, como a gente quer trazer no dia de hoje. Tá certo. Virgínia, alegria revê-la e recebê-la. Seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, José Antônio. Boa tarde, ouvinte da Difusora. É um prazer estar aqui e falar daquilo que a gente mais gosta, a educação. Tá certo. Lembrando que os dois já têm aí mais de 2 décadas, né? Juntos aí de atuação na área da educação. Além Fronteiras, Colégio Bias de Priene, né? Bom, hoje estou recebendo também outra profissional também que já tem aí uma história na educação, né? Nível Brasil. Estou recebendo aqui a Samantha, representando essa oportunidade, esse sistema de ensino que o Colégio Bias de Priene utiliza, que é a Geek One. Samantha, seja bem-vinda. É uma alegria para nós recebermos você aqui. Boa tarde. Boa tarde, José Antônio, a alegria toda é minha, é um prazer estar aqui a convite do colégio para essa pauta como a Virgínia trouxe, né, onde o nosso coração fica mais quentinho, quer falar sobre educação. É um prazer estar aqui representando um time enorme de educadores, de pessoas de uma mentalidade de inovação e desenvolvimento das habilidades humanas quando a gente traduz tudo isso para o dia a dia da sala de aula, que são os nossos geeks. Então, é um grande prazer estar aqui representando-os também. Tá certo. José Antônio, quando a gente fala de Geek One, conhece você, conhece Virgínia, sabe que não foi assim uma decisão tomada da noite para o dia. Vocês acompanharam bem esse processo antes de falar, vamos aderir a esse sistema de ensino, né? Quanto tempo já para a comunidade que nos acompanha entender que vocês já estão com a plataforma Geek One? Esse ano agora já é o 3º ano que nós estamos com a Geek One e, como você disse bem, não foi do dia para a noite e não foi assim uma escolha aleatória. Nós pesquisamos bem. Antes de fazermos o fechamento, a gente analisou escolas, inclusive grandes escolas aqui da região, não é, que hoje são Geek One. Nós fomos atrás, a gente perguntou, realmente foi um processo bem criterioso mesmo. E quando a gente decidiu, a gente já tinha certeza que realmente a nossa comunidade escolar, a cidade de Patrocínio, ganharia demais a conta com o Geek One. E não foi diferente, não é? Hoje, já nesse 3º ano, a gente pode dizer que são muitas alegrias. Nossa, realmente foi um grande passo para a nossa escola e, sem dúvida, para os nossos alunos. Tá certo. Eu acredito que também, Samantha, para a própria Geek One, não é fácil firmar uma parceria com qualquer educandário Brasil afora. Primeiro vocês dão uma olhada também no know-how, né, para ver se é importante, de certa forma, firmar a parceria, né? Como é que vocês estão vendo aí essa parceria firmada aqui em Patrocínio, Minas Gerais, com o Colégio Bias de Priene? Bom, com o Colégio Bias é um lugar de felicidade. A gente tem acompanhado também toda a evolução do colégio, o crescimento do colégio, e isso nos torna, como parceiros, né, muito no lugar de felicidade de ver que a escola também está se desenvolvendo, também está crescendo com a nossa parceria pedagógica ali no dia a dia. Quando a gente fala das escolas estarem preparadas
para esse tipo de material que nós denominamos carinhosamente de material inteligente, onde ele extrai o melhor dos recursos físicos e também dos recursos digitais, o melhor dos dois mundos, pensando em sala de aula. Então, de fato, quando a nossa equipe de consultores educacionais que ficam na linha de frente prospectando essas escolas, é uma conversa de longo prazo. Porque primeiro a gente também precisa entender quais são os objetivos da escola em médio e longo prazo, quando a gente fala sobre a pauta educação, desenvolvimento dos estudantes, e traduzir tudo isso com o nosso material, que é muito inovador e muito no lugar que a gente chama de fit. Então a escola ela tem esse fit com a proposta pedagógica, ela está disposta a estar nesse contexto das inovações, das tecnologias a favor das aprendizagens, porque, como o José Antônio trouxe, né, é um estudo a longo prazo, é uma tomada de decisão muito séria da escola quando ela opta por uma mudança de sistema de ensino. Então, ela tem que estar, no primeiro lugar, disposta a essa mudança e entender que, a partir dela, os objetivos da própria escola serão atendidos e superados até. Tá certo. Que mensagem você passa para o pai, para a mãe que está nos acompanhando e que talvez não tenha essa oportunidade hoje de ter o filho lá no Colégio Bias de Brienne, uma das unidades do educandário e tal, aqui em Patrocínio, como todo mundo sabe, hoje já são 2 unidades, né, do Colégio Bias aqui em Patrocínio, mas talvez o pai e a mãe não tenham filho. Qual é a oportunidade que talvez ele está deixando de levar para o seu filho em termos de aprendizado e conhecimento? Perfeito. Eu também sou mãe da Clarinha, ela tem 15 anos, sou mãe do João, que tem 8 anos, então como mãe, a gente também deseja que os nossos filhos possam, nesse ambiente escolar, se desenvolver da melhor forma, para que no futuro próximo eles estejam aptos às escolhas mais assertivas a partir das suas aptidões, das suas habilidades, daquilo que faz sentido para eles na vida. E o espaço escolar, ele é esse espaço integrante desse processo. Hoje a gente fala que a escola ela é um espaço para as aprendizagens integrais, onde a gente não atua apenas no conhecimento e no desenvolvimento cognitivo, aquilo que a criança precisa aprender, mas também como ela vai se desenvolver enquanto cidadão, enquanto ser humano. E a parceria da família ela é fundamental. Então, para essas famílias que acabam parando para refletir, poxa, o que eu quero para o meu filho ou para minha filha no futuro? Como fazer essa escolha dessa escola que vai, por muitos anos, estar ali de forma presente, atuante nesse desenvolvimento? Então, acho que o primeiro passo é abrir-se ao diálogo com os seus filhos, entendendo a faixa etária, daquilo que é possível ser conversado, do que as crianças gostam. Se for pensar nesse espaço da educação, que ambiente provavelmente os tornariam aprendizes mais felizes. Então, primeiro é começar com o diálogo e segundo é ter essa projeção de futuro e identificar se aquela escola, aquela unidade escolar vai, em algum grau, capacitar o seu filho e a sua filha para esse desenvolvimento integral, para que ele seja um cidadão do mundo. E o mercado, daqui a pouco, está sedento por esse profissional. Talvez hoje nem tanto, mas amanhã vai ser o profissional do futuro, né? Esse que consegue, de certa forma, fazer essa junção do conhecimento, da tecnologia e principalmente dessas emoções aí, né? Perfeito. Estávamos falando sobre isso hoje na formação com os docentes no colégio. Era um momento de formação ali com os docentes do segmento dos anos finais, que é do 6º ao 9º ano e do ensino médio. E uma das pautas da nossa conversa ali, das nossas trocas, é justamente essa, o perfil do docente. Então, eu sou professora também há muitos anos e é muito claro e nítido a diferença do comportamento deste profissional da sala de aula. Então, num passado não tão distante, nós tínhamos ali como objetivo final proporcionar o aprendizado cognitivo das crianças, que eles pudessem ali se desenvolver. Hoje não. Hoje o professor, eu falo que é pauta inclusive do meu 2º livro, que é o professor gestor. Então, olhando para esse século em que nós estamos, esse profissional, ele precisa estar antenado
acima de tudo, muito bem antenado sobre as atualidades da sala de aula e do mundo, porque ele vai ser esse agente mediador e atuante para desenvolver essas crianças para este mundo cada vez mais complexo. E quando a gente fala de complexidade, hoje o professor ele vai precisar, em algum grau, fazer a gestão das aprendizagens, das questões emocionais de sala de aula. Ele precisa ser um professor gestor do seu planejamento, ter visão macro do ano letivo, visão micro das ações estratégicas do dia a dia da sala de aula, da proposta pedagógica. Então, vai para além do movimento de ensinar e aprender. Ele se torna o mediador de práticas do ensino e das aprendizagens integral. Tá certo. Ô Virgínia, para quem está nos acompanhando agora, entender um pouquinho lá no Colégio Bias Cipriani, quais séries hoje a Geek One está atuando? A gente pode dizer que em todo o educandário? Sim, a Geek One está presente hoje desde a educação infantil, né? Então, desde as crianças ali de 2 anos até o ensino médio. E nesse quesito oportunidade do conhecimento, a gente sabe que daqui a pouquinho está fechando o ano e tal, e daqui a pouquinho você vai vir com mais oportunidades e tal, no quesito de conhecimento. Eu sei que muita gente já deve ter batido lá na sua porta para saber a oportunidade de espaço ali. A gente sabe que quando era uma única unidade, esse espaço estava meio restrito. Para o ano que vem, você tem mais essas oportunidades de acomodação para aquele pai, para aquela mãe que talvez te procurou e que não teve essa oportunidade de entrada no período educacional que você tem ofertado ali, que ele queria? Sim, justamente, né, a gente, esse ano a gente separou as unidades, né, separamos a educação infantil justamente para atender essa demanda, né. Nós seguimos agora com o ensino médio também e também para seguir no período da tarde. A gente tem uma grande demanda aí dos anos finais para o período da tarde, então a gente segue com o 6º, com o 7º ano aí para 2026, para atender essa demanda das famílias que nos procuram, desses alunos que precisam estudar no período da tarde. Tá certo. E, José Antônio, quando a gente fala de participação, como é que as famílias estão vendo essa oportunidade do ensino Geek One que o Colégio Bias Cipriani tem ofertado no dia a dia? Como é que está essa junção, família, escola, alunos, numa percepção geral, como é que você está vendo? Olha, a Geek One ela foi muito bem aceita pelos nossos alunos e também pelas famílias. A gente também, né, nós temos lá 2 filhos que são alunos da escola, né, o Felipe, que está no 7º ano, e o Matheus, que está no 6º, e nós vemos lá no dia a dia, né, eles lá, todos os alunos, a partir do 6º ano até o ensino médio, eles têm o Chromebook, né, que é o notebook educacional do Google, e a gente vê a felicidade, vê o interesse que realmente eles têm de poder desenvolver as atividades, de fazer aquilo ali com auxílio da plataforma, e trabalhando com o Chromebook. Então é uma alegria. E a gente fala que o pai, ele vendo o filho feliz, ele fica feliz também, né? E as famílias, elas têm uma oportunidade, eu vou dizer assim, na palma da mão, de poder acompanhar o filho, né? Ele lá pela plataforma Geek One, o pai, a mãe, o responsável ali, a hora que ele quiser, ele pode em tempo real saber tanto como o desempenho, como também a participação, o fazer das atividades dos filhos. Então eu posso dizer que realmente as famílias, elas aceitaram muito bem e estão satisfeitas com o Geek One. Tá certo. Ô, Samantha, quando o Zé Antônio fala das famílias, essa oportunidade de ferramenta, explica, porque muita gente vai pensar, poxa, mas como assim? Que o certo seria ir lá no professor, conversar. Agora não, vocês têm uma oportunidade de, em forma simultânea ali, o pai em casa, a mãe em casa, saber como é que está o desenvolvimento do filho, é isso? Explica pra gente. Perfeito. Esse é um dos nossos diferenciais e aquilo que eu acredito de benefício da tecnologia a favor das aprendizagens. Então, quando a gente fala dessas tecnologias, nós estamos oportunizando a conexão das proximidades entre as pessoas, mas também de ter esse recurso digital que aproxima ainda mais essa família da escola. Só que aqui, não necessariamente aquela participação física, que também acontece, mas a família poder acompanhar o desenvolvimento dos seus filhos, a participação, o desempenho na palma da mão por meio do celular e fazer esse acompanhamento para abrir ali a oportunidade do diálogo. Olha, filho, vi que você está indo muito bem
que legal, como foi esse processo, ou se você está com alguma dificuldade, consigo identificar aqui como que a gente pode te apoiar, e a escola também, ela tem a visibilidade de todo esse processo. Então, o nosso material, ele é um material inteligente, onde ele vai proporcionar as aprendizagens, mas ele vai dar visibilidade para toda a comunidade escolar, que no caso aqui são os docentes, que conseguem acompanhar esse engajamento dos estudantes e, a partir desse acompanhamento, fazer propostas pedagógicas mais assertivas e personalizadas. A gestão consegue ter visibilidade desses dados e fazer todo um movimento ali, potencializar as práticas docentes e também o desenvolvimento dos alunos. E as próprias famílias conseguem fazer esse acompanhamento e ficar mais próximo. Porque hoje, José, uma das dores muito grandes das escolas é porque as famílias estão se afastando da escola. Às vezes estão deixando toda essa responsabilidade, terceiriza para a escola. E quando a gente tem uma ferramenta, já que a gente vive num mundo tecnológico, imediatista, de muita volatilidade, né? Então, ter uma ferramenta que a família consegue, na palma da mão, enxergar a vida de aprendizado ali do seu filho e da sua filha, como ele está nesse processo, é um ganho muito grande. Então, pelo contrário do que algumas famílias podem achar, que a tecnologia afasta, não, ela aproxima, porque ela traz essa visibilidade. E tem uma frase, né, que é muito conhecida nas literaturas, que ali no País das Maravilhas ele traz: se a gente não sabe para onde a gente quer ir, qualquer caminho serve. Então, se a família não tem visibilidade de onde o filho dela, a filha, deseja ir a longo prazo, então qualquer informação serve. Agora, quando eu tenho isso direcionado, vindo da escola, do dia a dia da sala de aula, o professor consegue fazer essa mediação assertiva e, principalmente, o estudante se vê nesse processo, é um ganho enorme e que faz sentido. Começa a traduzir esse processo da aprendizagem, da educação, como um fator diferencial para esse estudante que no futuro vai ser aquele adulto das profissões futuras. Então, ele enxergar onde ele está no processo, traçar os objetivos de onde ele quer chegar e ter visibilidade nesse caminho é fundamental. E o Geek One proporciona tudo isso na palma da mão. Tá certo. Quando a gente fala de proporcionar essa junção mais próxima, família, escola e tal, para aquela pessoa que talvez não conhece a plataforma, vai pensar, poxa, mas aí todo mundo vai ter acesso, o fulano vai ter acesso nos dados do meu filho, talvez o desenvolvimento não está bom. Isso é uma coisa mais restrita, é um público restrito, né? Esse acesso a essa movimentação pedagógica. Exato. A plataforma Geek One, ela é totalmente personalizada para o indivíduo. Então, assim, cada família só visualiza o processo do seu filho e da sua filha. A escola, claro, ela tem visibilidade do todo. Então, como que funciona esse processo? A partir do momento que os docentes trabalham atividades em sala de aula, atividades diversas, atividades avaliativas ou exercícios mesmo de desempenho, a família consegue acompanhar em tempo real se a criança ou se o estudante está entregando as atividades propostas, como ele está saindo nesse processo de desenvolvimento. Nós temos relatórios periódicos que são gerados semanalmente por uma visão da semana otimizada. Nós temos relatórios complementares que vai trazer com mais detalhe, atividade por atividade, se aquele estudante naquela disciplina, ele é um estudante que está com dificuldade ou se ele está mandando bem, e aí a própria plataforma ela tem uma IA ali dentro que faz a leitura do comportamento daquele estudante. Então perceba que eu, enquanto família, consigo acompanhar por meio desses relatórios digitais os dados dos meus filhos, e a partir disso eu sei que a plataforma, juntamente com o trabalho do docente, vai ler o comportamento dos meus filhos sobre aquelas aprendizagens e sugerir um plano de estudo personalizado. Então, um plano de estudo que, se minha filha está com alguma dificuldade em alguma matéria, daquilo que foi trabalhado ali coletivamente, a plataforma vai promover um plano de segunda a sexta-feira na necessidade da minha filha. Personalizado? Personalizado. É um diferencial. Então, nós temos na nossa plataforma, como eu falei, essa IA integrada. Nós somos parceiros da OpenAI. Somos a primeira plataforma, sistema de ensino nível da América Latina com essa parceria. E
que ele potencializa? Ele é o melhor amigo do professor. Porque hoje, diante de uma sala, é muito difícil a gente conseguir aquele detalhe refinado da aprendizagem, a evolução do estudante, do grau de dificuldade, né? Indivíduo por indivíduo, exatamente. Então, o que a plataforma faz? Ela é o amigo do professor. O professor trabalha as atividades ali, toda a proposta pedagógica, e aquela atividade que foi uma atividade, por exemplo, coletiva, para todos da sala, a plataforma ela vai ler como cada um dos estudantes compreendeu sobre aquele assunto. E a partir disso ela vai sugerir um plano de estudo durante a semana, de alguns minutinhos a mais, sobre ou as dificuldades que aquele estudante teve naquele momento, ou se o estudante está mandando super bem, ele já compreendeu, ele vai propor atividades mais desafiadoras para puxar ainda mais a aprendizagem desse estudante. Então, perceba que é o recurso digital personalizado, por isso que é o Geek One, um geek para cada estudante na sua necessidade. E não só isso, que é o plano de estudo personalizado. Vou me estender aqui e já trazer a novidade para 2026. Fica à vontade, vamos lá. Para 2026, com o apoio dessa inteligência, entendendo o desenvolvimento de cada estudante, nós aplicamos as avaliações externas Enem e Saeb ao longo dos anos, né? E os estudantes que fazem o uso dessas avaliações, no caso BIAS, eles fazem uso dessas avaliações, o que acontece? A gente consegue identificar, isso é exclusivo para o ensino médio, a partir do primeiro ano do médio até o terceiro. A plataforma, ela consegue identificar como esse aluno, esse estudante, se saiu em nível de desempenho no Enem, né, no Enem, o Enem que a Geek aplica pela matriz Enem, e a partir desse resultado, a nossa plataforma ela é integrada com o SISU e nós conseguimos proporcionar aos estudantes a seguinte escolha. O estudante ele seleciona na plataforma a faculdade em que ele pretende cursar, a universidade e o curso que ele pretende. Então, por exemplo, eu quero cursar em engenharia na USP, por exemplo, tá? E aí, a partir do resultado das avaliações Enem que a Geek aplica, essa plataforma vai indicar o quanto esse estudante está próximo em nível de pontuação para ingressar naquele curso, naquela universidade, próximo ou distante, e a partir daí vai sugerir um plano de estudo para vestibular. Então, olha, uma preparação personalizada. Você quer cursar engenharia na USP? A partir do seu resultado atual, você vai estudar como prioridade esses assuntos, média prioridade e baixa prioridade. Então, muitas vezes o aluno do ensino médio, ele sabe que ele precisa melhorar em algumas habilidades, mas ele tem dificuldade de saber por onde eu começo. E a plataforma vai desenhar de forma rápida, ágil, intencional esse plano para ele realizar esse sonho. Não é nada tipo daqui um mês vai sair, não. Não, online, na hora. Então, assim, acho que de repente não é engenharia, ou de repente não é nessa universidade. E se eu for para X universidade, para outra? Aí ele vai falar, para essa outra, ou para esse curso, você está nesse lugar atualmente e precisa chegar aqui. Aí ele gera ali o plano de estudo personalizado. Tá certo. Que recado você deixa para as famílias nesse acompanhar dos filhos em casa, no dia a dia? Seja talvez o filho está na escola, mas o pai quer acompanhar para ver como é que está o desempenho. Precisa fazer alguma coisa? Que orientação você fala? Baixar algum aplicativo para poder fazer um acompanhamento mais otimizado? Que orientação deixar? A orientação fazendo uma analogia, é o arroz com feijão bem feito. Então é o diálogo. Né? Se abrir para a oportunidade com o diálogo com os seus filhos. Está satisfeito? Está feliz? Faz sentido? Quais são os desafios? As famílias, nós somos uma geração analógica, então nós temos ainda aquele bloco do digital. E muitas vezes a gente associa que a tecnologia é aquela tecnologia que a gente conhece pelos nossos filhos, que são as redes sociais, o tempo em tela, e que realmente é algo que precisa ser olhado e acompanhado pelas famílias. Contudo, quando a gente fala da escola, do ambiente escolar, essa tecnologia ela tem intenção pedagógica. Ela vai desenvolver habilidades essenciais para que ele se desenvolva futuramente como um profissional da área em que ele deseja atuar. Então, para as famílias é abrir-se ao diálogo, escutar os seus filhos e suas filhas e
fazer essa troca com a escola. Não se afaste da escola, mesmo que a tecnologia ela te deixa praticamente dentro da escola, sabendo o que está acontecendo em tempo real. Organize-se para periodicamente você ter esse diálogo, esse contato físico e se envolva com os projetos, porque nossos filhos são os nossos reflexos. Se a gente, enquanto pai e mãe, me coloco nesse lugar, a gente se demonstra como parceiro da escola, os nossos filhos vão tomar isso como nota e vão seguir nessa proposta. Agora, se eu sou uma família ausente, distante e que não me interesso por esse espaço, os nossos filhos também não vão se interessar. Então, começa de casa. Então, o tutor, o responsável desses estudantes precisa estar próximo das escolas. Nós pedimos por isso, né, Virgínia? Nós pedimos por essa aproximação, porque essa aproximação desenvolve. E quando a gente fala de aprendizado, José, ele não é só mental, ele não é cognitivo, ele também é do coração, né? Então, ele também é do campo das emoções. Então, sentir-se acolhido pelo espaço escolar, sentir-se acolhido pelos seus tutores, pais e mães, enfim, quem é responsável pela criança, nesse processo da fase da educação básica, é fundamental para um bom desenvolvimento. Não tem fórmula mágica e não tem um aplicativo que vai virar essa chave. Essa chave é uma chave comportamental das famílias para com as escolas. É conjunta. É conjunta, é uma parceria conjunta e eterna, se Deus quiser. Tá certo. E o pai não pode ficar com vergonha na hora de pedir um socorro, né, Virgínia? Bate na porta e conversa, né? Estamos lá para isso, né? Para atender as famílias, para ouvir, né? Para acolher mesmo. Tá certo. Fala em acolhida. Eu me lembro aqui de um concurso de bolsas. Eu sei que tem muito pai que talvez não tenha essa oportunidade do dia a dia, mas está vendo aí essa oportunidade do concurso como sendo a realização do sonho do filho, de estar lá no Colégio Bia Zipriani. Vai ter? Como é que está esse processo, Virgínia? Isso, as inscrições estão abertas, né? A gente está recebendo muitas inscrições de muitos alunos. O nosso concurso de bolsas, ele é no dia 13 de setembro, né? As inscrições vai até um dia antes, até o dia 12. E vamos lá, gente, leve seus filhos, é uma oportunidade única, né? Descontos de até 100%, bolsas de até 100%. Então vamos lá conhecer nossa proposta, conhecer o sistema Geek One, que é incrível, né? A Samantha, acho que ela já falou tudo aí. Então, a gente tem os dados aí na palma da mão e estamos aí com a nossa equipe para acolher bem os seus filhos. Tá certo. E quem pode, Virgínia, no quesito, ter essa oportunidade de levar o filho para poder estar fazendo essa concorrência de bolsas? O nosso concurso de bolsa, ele é para as séries do primeiro ano, né, dos anos iniciais, então para as crianças de 6 anos até o 3º ano do ensino médio. Certo. No quesito inscrição, vai até quando, Zé Antônio? Quem está nos acompanhando é só aluno de escola pública, aluno Colégio Bia Zipriani também pode, porque muita gente vai ficar pensando, poxa, mas eu vou concorrer com os alunos do próprio Bias. E aí, explica pra gente. Então a Virgínia já falou bem, né? O concurso ele vai ser no dia 13, que é no sábado, e as inscrições elas vão até no dia 12, na sexta-feira, no dia anterior ao concurso. Quem pode participar são alunos de escolas públicas e particulares que não estejam matriculados no Colégio Bias. Então né? não vai ter essa concorrência, os nossos né? alunos não vão. Inclusive, esse é o 2º ano que a gente faz o concurso. Ano passado nós já fizemos e nos surpreendeu positivamente a quantidade de inscrições que nós tivemos e a quantidade de matrículas que tivemos de alunos assim muito bons, pessoas que realmente hoje estão assim dando orgulho para a gente, né? E pessoas que talvez, se não fosse por essa oportunidade, não poderiam estar participando na escola hoje matriculado, né? Então a gente espera que para esse próximo também, quem sabe às vezes aquele que está nos ouvindo, filho ou um parente, seja um desses que vão estar conosco ano que vem, né? E se desenvolvendo e dando alegria para a família e para a gente da escola. Tá certo. Virgínia, inscrições somente lá na escola? Tem alguma plataforma virtual para inscrição? Como é que funciona esse processo de inscrição? O que é necessário levar? Inscrição, ela é presencial na Secretaria do Colégio, né? No horário comercial, e o responsável tem que ir com os documentos pessoais. É só o responsável que faz a inscrição. Tá certo. Não há necessidade de levar o filho, porque talvez está na escola. Não tem necessidade. Não precisa. Só no dia 13 mesmo. Dia 13, aí a criança tem que estar lá, o estudante tem que estar lá. Tá certo. O que falar dessa prova, Virgínia? Porque talvez o pai vai pensar, poxa, mas meu filho, eu escutei
falar tanto de Geek One e tal, meu filho vai lá, não sei nem se ele vai sair com uma nota boa, minha filha e tal. Que mensagem deixar para aquele pai que fica e aquela mãe com esse pensamento? Olha, a gente tem, né, no edital, a gente tem todo o conteúdo, tá bem detalhado, né, para o aluno se preparar, para estudar. Pode ir tranquilo, tá? Já tá todos os detalhes lá do que vai cair na prova, e vai ser bem acolhido, né? A gente tem como o aluno estudar e com certeza vai sair bem. Tá certo. Que falar do dia 13, no sábado, que horas abrem os portões para que a galerinha possa fazer a prova? A gente vai abrir às 8 horas, né? Então a prova tem duração de 2 horas e tem que chegar no horário, porque se chegar depois do horário a gente não deixa entrar. Tá certo, não tem horário. Tem horário. Tá certo. Zé Antônio, aquele pai que é mais protecionista, aquela mãe, mas depois vai divulgar a nota do meu filho, essas notas serão publicadas depois. O que dizer dessas notas que os alunos que vão participar do concurso terão lá? Ou é individualizado a informação? Zé Antônio, e antes até de dar essa informação, deixa eu dar uma outra também. Realmente a inscrição ela não pode ser feita, ela é presencial só na escola, mas todas as informações do concurso, inclusive o regulamento completinho, a pessoa tem acesso a ele por via online. É só acessar o site da escola, www.colegiobias.com, dá uma clicadinha lá no banner que está no alto, que ele vai para uma página falando tudo sobre o concurso, inclusive a possibilidade de baixar o regulamento. Não, realmente, quem tem acesso à nota do aluno é só o responsável do aluno. A gente não divulga isso em local nenhum, isso daí é feito após o concurso, a gente marca uma vinda, né, do responsável na escola e a gente passa para ele o resultado. Então, outras pessoas que não, os familiares, os responsáveis, não vão ter contato, não vão ter acesso ao desempenho, à nota que o aluno obteve no concurso, não. Tá certo. Samantha, obrigado, viu, por ter estado aqui. As informações e orientações sobre a Geek One, esse sistema de ensino que o Colégio Bias Cipriani utiliza já, como bem disse aqui o José Antônio e a Virgínia, já há 3 anos para os seus alunos, né, do Colégio Bias Cipriani. Obrigado. Eu sei que tem coisas novas vindo por aí, parcerias novas sendo firmadas, mas por enquanto você não vai contar, mas daqui a pouco você volta para contar. Com certeza. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite, feito pelo colégio, o nosso momento, a nossa troca aqui na rádio. Muito obrigada, José Antônio. Foi um prazer poder estar aqui com vocês e com os ouvintes da região e da rádio. Tá certo. Virgínia, obrigado pela parceria, por ter estado aqui conosco. Quer deixar uma mensagem para a comunidade que nos acompanha, seja alusiva ao concurso de bolsas ou até mesmo outra oportunidade do Colégio Bias? Eu agradeço, José Antônio, né, o convite de estar aqui e quero deixar a mensagem aí para os pais que estão nos ouvindo e que ainda não conhecem o Colégio Bias, né, que vai lá nos fazer uma visita, venha conhecer a nossa proposta, né, estamos de portas abertas, que vocês vão gostar muito do que a gente tem para oferecer para a comunidade escolar. Tá certo. José Antônio, obrigado pela parceria, por ter estado aqui conosco e as informações prestadas. Eu que agradeço, Zé Antônio, agradeço você, agradeço aos ouvintes da rádio e reforço o que a Virgínia falou, né? Estamos de portas abertas e agora portas abertas em 2 locais para a hora que os pais, as famílias quiserem ir lá visitar e conhecer a nossa escola. Falar em visitar, pode inclusive fazer agendamento, né? Para ir lá conhecer em loco. Sim, né? sim, claro. Assim, a gente é muito porta aberta. Hoje no site a pessoa pode fazer um passeio virtual já pelas 2 escolas, mas nada como ir no local e conhecer. Tem que ir lá para ver, né? Exatamente. Nós gostamos disso mesmo. Podem vir nos conhecer a escola. Tá certo. Na dúvida, até quem gosta da plataforma digital, na própria página tem até o WhatsApp. Já clica lá, já conversa com você, já faz essa marcação, né? Claro, pode no WhatsApp, por telefone. Fica à vontade. Isso. Tá certo. Para quem não sabe, colégiobias.com. Esse é a plataforma, é o site, o endereço eletrônico para você acessar e obter mais informações. Lá você tem conteúdo rico, né, de orientação, de informações para você, alusivas ao Colégio Bias Cipriani. Hoje, ao vivo conosco, para esse bate-papo aqui, levando orientação a você que nos acompanha, eu recebi com muita alegria a Samantha Kelly Rodrigues da Silva. Ela é consultora pedagógica da plataforma Geek One. Ela é
escritora e é especialista em educação. E hoje falar um pouquinho sobre esse sistema de ensino Geek One, né? Já adotado pelo Colégio Bias Zipriene. Ao vivo conosco também no programa, diretores do Colégio Bias Zipriene. Eu recebi aqui para esse bate-papo na tarde de hoje a Virgínia Cândida Gomes Ferreira e o José Antônio Aparecido Ferreira. Esse bate-papo tá lá no YouTube, tá no Facebook, tá no Instagram, /Difusora 95. De repente foi corrida aí à tarde para você, não conseguiu pegar a informação que você queria. Qualquer hora você pode ir lá nas nossas plataformas digitais, baixar esse bate-papo e acompanhá-lo de forma tranquila, viu? Obrigado pelo carinho da sua audiência. Boa quinta-feira para todos. Amanhã, meio-dia, nós estaremos de volta, se assim Deus nos permitir, para mais uma edição do Rádio Comunidade. Um abraço, boa tarde e até lá. Tchau. Tá ligado, tá informado. Difusora 95.